Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um dos nossos campeões, uma das nossas campeãs. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre probabilidade, um assunto muito recorrente nos concursos públicos. Então, para você que está preparando aí para mais um desafio, estamos aqui para colaborar com você, falando hoje sobre probabilidade. Então, vem comigo, galera, vamos entender este tenebroso assunto, que de uma certa forma não é tão tenebroso assim, desde que você compreenda o contexto, né, a sua definição, você vai verificar que com facilidade você vai conseguir resolver os exercícios. Beleza? Então, nosso assunto hoje é probabilidade. Aí pergunta, professor, o que é probabilidade? Galera, probabilidade é um ramo da matemática, assim como a análise combinatória, estatística, a matemática financeira. Então, são ramos da matemática. O que a probabilidade faz? Ela busca estimar as chances de um determinado acontecimento ocorrer. Ok? É isso que ela busca. Ela faz estimativas das chances de um certo acontecimento ocorrer. Simples assim. Ok? Ela também elabora, pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Beleza, galera? Bom, existem alguns conceitos básicos no estudo da probabilidade. Conceitos que, digamos assim, são essenciais para nós compreendermos bem este ramo da matemática chamado probabilidade. Um dos primeiros conceitos que tem que ficar muito claro é o conceito de experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Experimento aleatório é aquele experimento que, quando repetido por diversas vezes, dificilmente se repete o mesmo resultado. Todas as vezes que nós fazemos um novo experimento, nós encontramos um resultado diferente. Por isso, ele é chamado de experimento aleatório. Como que nós poderíamos exemplificar isso? Bom, então um dos exemplos de experimento aleatório seria lançamento de um dado, sorteio de loteria. Vamos falar sobre o sorteio da loteria. Pense bem, Mega Sena. Você tem lá, não sei se é 60, 80 números, enfim, tem uma porção de números lá, né, que você tem que escolher, e são sorteados apenas 6. E aí, no sorteio seguinte, sorteia-se outros 6, e a cada sorteio se faz aleatoriamente a escolha de 6 números, né? Se faz esse sorteio. Vocês observam que dificilmente vai repetir a mesma centena, os mesmos 6 números de um sorteio para o outro. Acontece às vezes de repetir 1, 2, até 3, às vezes acontece de repetir de um sorteio para o outro. Mas repetir as 6 dezenas sorteadas, né, isso não é comum. Professor, mas não pode acontecer? Pode acontecer. Mas é uma situação assim, tão esporádica ao ponto de nós descartarmos essa possibilidade. Tranquilo? Então, o sorteio da Mega Sena, ele é um exemplo bem claro do que é um experimento aleatório. Ficou claro isso? Beleza, né, galera? Tranquilo. Outro conceito que tem que ficar muito claro para nós é o conceito de espaço amostral. O que é, professor, o espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis num determinado acontecimento, tá? Conjunto de todos os resultados possíveis. Vamos falar do lançamento de um dado. O dado normal possui 6 faces numeradas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Beleza. Quando eu faço o lançamento de um dado, quais são as possíveis respostas que eu vou obter da face desse dado voltada para cima? Eu tenho 6 possíveis respostas. Concordam? Pode sair a face 1, a face 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, nós dizemos que o espaço amostral no lançamento de um dado
é igual a 6. Por quê? Porque eu tenho 6 possíveis respostas da face 1 até a face de número 6. Tranquilo? Então, isso que é espaço amostral. O exemplo do dado fica bem prático para a gente compreender isso. Professor, e se fosse a Mega Sena? A Mega Sena são todas as combinações possíveis de 6 a 6. Aí a gente pega lá o total de números que compõem a Mega Sena, que estão disponíveis para o sorteio, e fazemos uma combinação agrupando eles de 6 e 6. A quantidade de agrupamentos possíveis é o nosso espaço amostral, ok? No lançamento de uma moeda, professor, qual é o nosso espaço amostral? Quando eu lanço uma moeda, eu só tenho 2 possibilidades, ou dar cara ou dar coroa. Nós estamos falando de uma moeda normal, então aquela possibilidade da moeda eventualmente parar em pé é descartada, ou da cara ou da coroa. Então eu tenho 2 possibilidades. Meu espaço amostral é 2, ok? Então está aqui. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório e nós vamos utilizar como simbologia para representar o espaço amostral essa letra grega aqui, tá? Ômega, beleza? Exemplo, jogar uma moeda, meu espaço amostral é igual a 2. Sortear um número inteiro de 1 a 100, o meu espaço amostral é o conjunto de todos os números de 1 a 100. Lançar um dado, nesse caso, o meu espaço amostral, são os números, as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Pessoal, é muito importante ficar claro para vocês que quando a gente fala espaço amostral, nós estamos referindo à quantidade de elementos que este espaço vai conter. Porque não me importa saber quais são eles nesse caso, mas sim em quantos são eles, tá? E mais na frente você vai entender o porquê da importância de nós sabermos a quantidade. Então, quando eu digo espaço amostral no lançamento de uma moeda, eu tenho 2 possibilidades, de dar cara ou de dar coroa. Então, o conjunto que representa o espaço amostral é composto por 2 elementos. Quando eu digo lançamento de um dado, o meu espaço amostral são todas as faces desse dado. Então, o conjunto das faces é um conjunto que contém 6 elementos, que são as 6 faces do dado. Beleza? Então é muito importante você associar espaço amostral sempre com a quantidade de elementos. Beleza? Bom, já sabemos o que é um experimento aleatório, já sabemos o que é espaço amostral, agora nós precisamos saber o que é um evento. Então vamos falar agora de evento. O que é um evento, professor? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Professor, qualquer subconjunto do espaço amostral? Como assim? Eu não entendi. Nós sabemos, de acordo com o estudo de conjuntos, que subconjunto é um conjunto que contém elementos que estão associados a um conjunto principal. Quando eu tenho um conjunto A que contém determinados elementos e eu tenho um conjunto B na qual os elementos de B estão presentes no conjunto A, eu digo que B é um subconjunto de A, porque os elementos de B estão todos eles presentes no conjunto A. Então, quando eu digo que evento é um subconjunto do espaço amostral, é porque os elementos que compõem o conjunto do evento são elementos que também estão presentes no espaço amostral. Estão ligados nisso? Belezinha? Bom, vamos dar exemplo para ficar mais claro. Olha só, vou pegar um exemplo de um evento aqui. Sortear cara. Mas você diz assim, sortear cara, professor, como assim? No lançamento de uma moeda, quem é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral é composto de 2 elementos, que é cara ou coroa. Então, se eu quero encontrar a possibilidade de sair cara, o meu evento vai ser constituído de um único elemento. Por quê? Porque no lançamento de uma moeda, eu só tenho uma cara e uma coroa. Então, o meu evento no sortear cara vai ser composto por um único elemento, só o elemento cara. Espera aí, professor, não ficou claro ainda.
Como assim um único elemento? Galera, é muito importante que vocês compreendam que o evento ele está diretamente associado à pergunta que está sendo processada no contexto daquele exercício. Então, se o exercício disser assim, qual a probabilidade de no lançamento de uma moeda sair cara? Olha só, ele quer a probabilidade de sair cara. Então, a pergunta que direciona o conjunto do evento. Então, quem são os elementos que vai compor o conjunto do evento? Somente o elemento cara, porque eu só tenho uma cara no lançamento de uma moeda. Tá claro isso? Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo. Sortear um número ímpar entre 24 e 28. Nesse caso, o conjunto evento vai ser o conjunto formado por todos os números ímpares compreendidos entre 24 e 28. Então, eu tenho que saber quantos são esses elementos. Bom, vamos lá. Entre 24 e 28, quem é ímpar? O 25 e o 27. Portanto, o meu conjunto evento vai ser composto de dois elementos, o 25 e o 27. Beleza? Um outro exemplo. Sair um número ímpar no lançamento de um dado. Bom, nós já vimos que no lançamento de um dado existem 6 possibilidades. O meu espaço amostral é composto de 6 possibilidades, que são as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessas 6 faces, quantas são ímpares? A face 1, a face 3 e a face 5. Então, o meu conjunto evento, que representa os números ímpares no lançamento de um dado, é composto por 3 elementos. O 3, o 5 e o 1. Estão compreendendo o que é evento e o que é um espaço amostral? Isso tem que ficar claro, porque é a partir daí que nós vamos dar e definir o conceito de probabilidade. Ok? Beleza. Bom, é importante também nós entendermos que em algumas situações nós podemos ter um evento certo, nós podemos ter um evento impossível e nós podemos ter eventos mutuamente exclusivos ou excludentes. Vamos dar a definição de cada um desses aqui para que fique claro para vocês esse quesito. Bom, quando que nós dizemos que um evento é certo, galera? O evento, ele vai ser chamado de evento certo quando o número de elementos que compõem o conjunto evento for igual ao número de elementos do espaço amostral. Quando essa coincidência ocorrer, nós dizemos que o evento é certo. Bom, professor, ainda não ficou claro. Então vamos dar um exemplo. Nós vamos fazer o lançamento de um dado. Ao lançar o dado, quem é o nosso espaço amostral? Nós já vimos, o nosso espaço amostral é constituído por 6 elementos, que são as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo. Beleza. Agora, vamos criar um evento envolvendo isso. Evento A. Chamei de evento A. Ocorrência de um número menor que 7 e maior que 0. Ou seja, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número menor que 7 e maior que 0? Aí você vai dizer, professor, a probabilidade é total. Por quê? Porque o dado só tem face de 1 a 6. Então, qualquer face que sair vai ser menor que 7 e, por sua vez, também vai ser maior que 0. Ah, beleza, isso mesmo. Quem é o nosso evento, então? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observem que os elementos do evento são os mesmos elementos do espaço amostral. Todos eles são iguais. Se o número de elementos do evento é igual ao número de elementos do espaço amostral, a probabilidade de ocorrência de um número menor que 7 e maior que 0, galera, vai ser de 100%. Como eles são iguais, o evento é chamado de certo. Então, o evento certo é aquele que tem 100% de probabilidade de ocorrer. É um evento certo, vai acontecer. Ao lançar o dado, não tem como não sair uma face menor que 7 e maior que 0. Beleza?
Bom, o evento também pode ser chamado de impossível, tá? Quando que o evento é dito impossível? Bom, vai ser agora o contrário disso que nós acabamos de falar. O evento vai ser impossível quando o evento for vazio, tá? Quando nós não tivermos nenhum elemento dentro do conjunto que representa o evento. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Olha só, nós ainda estamos falando do lançamento de um dado, ok? Então, no lançamento de um dado, ocorrência de um número maior que 6. Professor, impossível, não tem como, o dado só vai até 6, então nunca vai sair uma face maior que 6. Ah, beleza, então nós temos dentro do conjunto evento, como resposta, quantidade de elementos vazio, porque não vai existir nenhum elemento, não existe nenhuma face maior que 6. Portanto, este evento é possível acontecer? Não, ele é impossível de acontecer. Então, nós dizemos que esse evento B, a resposta dele, como é um conjunto vazio, ele vai ser impossível de acontecer, porque não tem número maior que 6 no dado. Tranquilo? Compreender o que é um evento certo, o que é um evento impossível? Beleza. Evento exclusivo ou excludente. Galera, para nós definirmos evento exclusivo ou excludente, que é a mesma coisa, nós precisamos comparar um evento com outro evento, ok? Vou criar aqui algumas situações. Eu tenho aqui um evento C, e esse evento C trata-se da ocorrência de um número par, lembrando, também estamos falando do lançamento de um dado. Ocorrência de um número par no lançamento de um dado. Beleza. Qual é a resposta? 2, 4 e 6. A possibilidade de sair um número par são 3, que é o 2, o 4 e o 6. Beleza. Vou criar um outro evento, que eu vou chamar de E. Ocorrência de um número ímpar no lançamento de um dado. Então, quais são as faces que podem aparecer? 1, 3 e 5. Então, eu tenho um evento C, que é a ocorrência de número par, 2, 4 e 6. Esses são os seus elementos. E no evento E, ocorrência de um número ímpar, 1, 3 e 5. Pergunto para os senhores, existe algum elemento do conjunto C, do evento C, que pertence ao evento E? Não, professor. A quantidade é igual, mas os elementos são diferentes. Então observe então que não existe intersecção entre C e E. Na teoria dos conjuntos, nós usamos esse símbolo, o U, voltado com a abertura para baixo, e esse símbolo indica intersecção. Quando eu digo que um conjunto está em intersecção com outro conjunto, a resposta são os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, observem aqui que C intersecção com E, a resposta é conjunto vazio. O que quer dizer isso? Que não existe intersecção, não existe elemento comum entre o conjunto C e o conjunto E. Tranquilo? Beleza. Se não existe intersecção entre dois conjuntos, quando a intersecção de dois eventos é o conjunto vazio, que é esse caso, eles são chamados de eventos mutuamente exclusivos ou excludentes. Então, resumindo, se eu tenho dois conjuntos A e B, C e D, D e E, seja lá o que for, dois conjuntos, e os elementos de um não aparecem no outro, não tem nenhum elemento comum, eles são chamados de eventos exclusivos ou excludentes. Tranquilo? Beleza, guarde bem essa definição, que lá na frente nós vamos precisar desses conceitos aí. Beleza, galera? Bom, vamos para mais um aqui. Exemplos de ocorrência de eventos. Agora eu vou criar uma série de situações para que você compreenda como que deve ser formado o conjunto que faz referência ao evento, tá? E é muito importante que você compreenda todos esses contextos aqui, porque na hora do exercício você vai ter que fazer isso.
Você precisa definir quem é o seu espaço amostral, quem é o seu evento. Então nós vamos criar agora aqui uma série de situações para nós identificarmos os elementos que compõem o conjunto evento. Primeira situação, eu vou chamar de evento C. Estou fazendo referência ao lançamento de um dado, então o meu espaço amostral são todas as faces do dado, a gente já viu isso. Evento C, ocorrência de um número par. Quais são os elementos que vai compor este evento? Vamos lá? 2, 4 e 6. Ficou claro isso? 3 elementos que são os elementos das faces pares no lançamento de um dado. Tranquilo? Vamos para um outro evento. Se o exercício fala ocorrência de múltiplo de 3. Galera, obviamente que para você responder isso, você tem que entender o que quer dizer múltiplo de 3. Nós falamos múltiplo ao conjunto de valores que fazem parte da tabuada de um determinado número indicado. Se eu digo múltiplo de 3, são todos os valores que fazem parte da tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Todos os valores que fazem parte da tabuada do 3 são múltiplos do 3. Mas nós estamos dentro de um espaço amostral que é o lançamento de um dado. Tranquilo? Então, das faces do dado, do 1 ao 6, quais são elas que são múltiplos de 3? O 3 e o 6. Nós só temos essas duas. Tranquilo? Então, 2 elementos. Evento E. No lançamento de um dado, ocorrência de um número ímpar. Quantas faces ímpares nós temos? 3 faces. A gente já viu, né? 1, 3 e 5. Beleza? Sendo assim, galera, nós agora já estamos habilitados para definir o que é probabilidade de ocorrer um evento. Então, a partir de agora, soam-se os tambores, você vai entender o que quer dizer a palavra probabilidade. Então, toda vez que falar em probabilidade, você tem que enxergar isso aqui. O que é a probabilidade de ocorrência de um evento? Como que eu determino esta probabilidade? Para determinar a probabilidade, eu preciso conhecer duas coisas. Eu preciso saber quantos elementos compõem o conjunto evento, quantos elementos compõem o conjunto do espaço amostral. Observe que eu estou falando em quantidade e não em especificação de quais são eles. Em quantos, não em quais, tá? Então, probabilidade de um evento A acontecer vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade é número de elementos do conjunto evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Guardem isso, galera. Isso tem que ficar martelado na sua cabeça ali para você não esquecer. Probabilidade, número de elementos do evento, dividido por número de elementos do espaço amostral. Então, se o exercício já pergunta, qual a probabilidade de tal coisa acontecer? O que você tem que estar ligado? Eu preciso saber quantos são os elementos que compõem o conjunto evento, quantos são os elementos que compõem o espaço amostral. Descoberto isso, é só efetuar a divisão entre eles. Beleza? Vamos ver agora na prática como que isso funciona. Então, está aqui. A probabilidade de ocorrer um evento será sempre compreendida entre 0 e 1. Professor, como assim? Porque entre 0 e 1. Isso aqui é uma forma de nós representarmos a probabilidade. A probabilidade ela vai estar expressa na forma decimal, na forma percentual ou na forma inteira. Eu posso ter um valor
referente à probabilidade de um acontecimento na forma de porcentagem também. Se for porcentagem, a probabilidade de um evento acontecer vai variar de 0, que é não acontecer, até 100%, que é a probabilidade de acontecer. Por isso que nós dizemos entre 0 e 1, porque 0 seria a probabilidade de não acontecer. Não, impossível, não vai acontecer, probabilidade 0. E 1 é a probabilidade do evento certo. Vai acontecer, não tem como não acontecer, ok? Então, sempre a probabilidade vai ser um valor expresso entre 0 e 1. Isto quer dizer que se você estiver lá no concurso e tiver a pergunta lá, para você determinar a probabilidade de um determinado evento acontecer, e dentre as alternativas de resposta, está lá 0,35, 0,46, 0,86, 0,90, 1,35. Cara, 1,35 não pode. Por quê? Porque é maior que 1. A probabilidade nunca vai ser maior que 1. A probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1. Portanto, qualquer valor acima de 1, até 1 é admitido. 1 pode, que é 100%. Mas qualquer valor acima de 1 já é descartado. Já não é mais probabilidade. Porque a probabilidade é o máximo de 100% ou 1, que é uma unidade. 100 por 100 é 1. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos ver alguns exemplos, então, aplicando esse conceito aí. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Calcule a probabilidade de sair cara. Primeiro, quero chamar a atenção dos senhores para algumas expressões que irão aparecer no enunciado aí dos testes, dos exercícios. Quando se trata de moeda, geralmente se fala moeda perfeita. E aí você não fica imaginando que isso aqui é um tipo especial de moeda. Não, é uma moeda comum. A palavra perfeita é só para descartar a possibilidade dessa moeda parar em pé. Só tem duas respostas quando eu lanço uma moeda. Ou é cara ou é coroa. Ah, mas ela pode parar em pé. Não, nesse caso não. A moeda perfeita não tem essa possibilidade. Ok? Ou da cara ou da coroa. Beleza? Ponto final. A pergunta aqui é a probabilidade de sair cara. Então, se é probabilidade, eu tenho que definir dois conceitos. O que é o meu espaço amostral e quem é o meu evento. Então, vamos lá. Espaço amostral. No lançamento de uma moeda, nós só temos duas possibilidades. Ou da cara ou da coroa. Então, número de elementos do espaço amostral. Porque é importante, não é eu saber quais são as possibilidades, quem são esses elementos. Eu não preciso disso. Eu preciso saber só a quantidade deles. Então, eu tenho dois elementos que compõem o espaço amostral. Beleza? Tranquilo. Bom, mas não basta saber só o espaço amostral. Eu também tenho que saber o número de elementos do evento. Então, evento A. Ele quer a possibilidade de sair cara. Quantas caras existem na moeda? Somente uma. Então, o número de elementos do evento é 1. Só existe uma cara. Então, a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda vai ser o quê? O número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade, número de elementos do evento, dividido por número de elementos do espaço amostral. Número de elementos do evento, 1. Número de elementos do espaço amostral, 2. Então, a probabilidade vai ser de 1 sobre 2. Professor, eu tenho que deixar assim ou eu divido? Galera, depende. Depende de como que estão as alternativas. Então, é muito importante você ficar ligado nas alternativas. São 3 tipos de respostas plausíveis. Ou a resposta aparece na forma fracionária, que seria aí 1 sobre 2, ou a resposta aparece na forma decimal, que aí nesse caso você vai ter que dividir, 1 dividido por 2, 0,5, ok? Ou você pode representar na forma fracionária. Então está aqui, ó, outras possíveis respostas.
1 sobre 2, que é na forma de fração, 0,50, que é na forma decimal, ou na forma percentual, 50%. Tranquilo, galera? E aí, você não precisa ficar preocupado em qual delas você vai ter que deixar. Por quê? Porque no concurso são questões de múltipla escolha. Então a alternativa vai estar lá. Basta você observar. As respostas estão em fração, decimal ou percentual. Aí você vai, obviamente, buscar de acordo com as alternativas de resposta. Tranquilo? Beleza. Vamos para mais um exemplo aqui. No lançamento de um dado perfeito. Olha aí, mais uma vez a palavra perfeito. Tá? Uma outra palavra que também aparece muito quando se trata de lançamento de dado é a palavra não viciado. Então também não assuste. E esse viciado quer dizer o seguinte, a tendência dele dar um determinado valor. Quando diz que o dado não é viciado, é porque as chances de sair qualquer uma das faces é igual. Ah, professor, como que vicia o dado? Geralmente se coloca um peso numa das faces. E aí, a face tendo um peso maior que as outras, na hora que você lança ele, tende sempre a face mais pesada de cair voltada para baixo. Consequentemente, você manipula o resultado que você quer. Só que no caso da probabilidade, nós não podemos levar em consideração esses fatores aí, né, de vício. Nós sempre temos que considerar que a probabilidade é igual para todos. Por isso que se usa a linguagem perfeita, não viciado, coisas desse tipo. Tranquilo? Então, no lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Bom, vamos lá. Nós já vimos que para encontrar a probabilidade, eu tenho que saber duas coisas. Eu preciso saber número de elementos do evento e preciso saber número de elementos do espaço amostral. Então, vamos definir o nosso espaço amostral. Quem é o nosso espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis no lançamento de um dado. Então, quando eu faço o lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu tenho 6 possibilidades no lançamento de um dado. Então, número de elementos do meu espaço amostral, 6. Tranquilo? Bom, falta definir agora o meu evento. Como eu disse, o evento está sempre associado à pergunta. Qual é a pergunta que está em questão? A probabilidade de sair um número maior do que 4. Galera, o exercício falou maior do que 4. Maior do que 4 não quer dizer que seja 4. Não pode ser 4, tem que ser maior. Se quisesse que o 4 entrasse em questão, o exercício iria dizer maior ou igual a 4. Como ele disse somente maior que 4, então a igualdade está fora. Quais são as faces do dado maior que 4? O 5 e o 6. Então, o meu evento vai ser composto de quantos elementos? 2 elementos. O 5 e o 6. Tranquilo? Ah, beleza, professor, estou compreendendo. Agora vamos responder. O que é a probabilidade? Número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrer uma face maior que 4 vai ser de 2, que é o número de elementos do evento, dividido por 6, que é o número de elementos do espaço amostral. Observem que eu dei continuidade na resolução do exercício. Eu não deixei 2 sobre 6. Eu continuei e cheguei até 1/3. Por que eu fiz isso? Para mostrar para os senhores que sempre que for possível, diante de uma fração, nós simplificarmos, nós devemos simplificá-la. Professor, não é bem assim. Não é que nós devemos simplificá-la. Galera, em 99% dos casos, as respostas, as alternativas aparecem na forma simplificada. Então, se eu estou diante de uma fração que seja redutível, o que é uma fração redutível? É quando a fração pode ser simplificada. É recomendado nós simplificarmos. Obviamente, como se trata
de alternativas, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar nas alternativas. Aquela resposta que você encontrou consta nas alternativas? Não, não consta nas alternativas. Se ela não consta nas alternativas, é porque possivelmente ela foi simplificada. Então você deve simplificar. E aí, o que é simplificar uma fração? É dividir o cara de cima e o cara de baixo pelo mesmo valor. Nesse caso, eu dividi em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 6 dividido por 2. Tem que ser o mesmo valor em cima, eu divido embaixo também. Não pode ser valores diferentes. Então, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Portanto, a minha resposta vai ser 1 sobre 3. Tranquilo, galera? Então, fique atento, porque existe a possibilidade de nós sempre reduzirmos a fração. Ah, professor, e eu deixo 1/3? Bom, no nosso caso aqui sim, não tem problema. Mas essa mesma alternativa, ela poderia aparecer assim, 1 sobre 3 é igual a 0,333, vai dar uma dízima periódica. Poderia estar assim a alternativa de resposta. Ou apresentada na forma de fração, 33,33%, ok? Então poderia aparecer assim também. Então, eu tenho 1/3, eu tenho 0,3333 ou 33,33%. Beleza, galera? Fique atentos com relação a essa forma de representar a resposta. Beleza, vamos para mais um exemplo aqui. Exemplo 3. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Letra A. Pelo menos 2 caras. Letra B, exatamente 2 caras. Galera, preste atenção que houve agora uma mudança no contexto do exercício. Eu estou lançando simultaneamente. O que quer dizer a palavra simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo o lançamento de 3 moedas. Quando o exercício diz perfeita, a gente já fez referência a isso. Distinguível quer dizer que nós conseguimos identificar quem é a moeda A, quem é a moeda B, quem é a moeda C. Esse distinguível pode ser até por cor, uma moeda branca, uma amarela e uma azul, ok? Então, para nós sabermos quem são as moedas. Beleza. Qual é a probabilidade de ser obtido pelo menos 2 caras? Bom, nós já vimos que para responder probabilidade, nós precisamos saber quem é o evento e quem é o espaço amostral. Ou seja, quais são os elementos do evento, quais são os elementos do espaço amostral e principalmente a quantidade que representa cada um deles. Tranquilo? Bom, vamos então para a letra A. Pelas 2 caras. A primeira coisa que eu tenho que fazer diante de um exercício é descobrir o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, beleza? Então, o que é o resultado possível? São as combinações. Eu lancei 3 moedas, vamos chamar de A, B e C. Na moeda A pode sair cara ou pode sair coroa. A mesma coisa na moeda B e na moeda C. Então, se sai na moeda A, cara, na moeda B, cara, e na moeda C, cara, é uma possibilidade dos 3 serem cara. Mas pode, de repente, a moeda A sair cara, a moeda B sair cara e a C sair coroa. Então, já é uma outra forma diferente. Então, eu tenho que verificar todas as combinações possíveis. Para encontrar essas combinações, vamos chamar de cara C e de coroa K. Vou representar dessa forma. E aí, eu vou fazer todas as combinações possíveis. Então, o meu... Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completo
completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com personal coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique LAC.